Jogo Político. Apoio Cultural. Câmara Municipal de Fortaleza. Sua casa, sua voz. Olá, estamos começando agora mais uma edição do nosso Jogo Político, o programa que é uma parceria da TV O Povo com a TV da Assembleia e a TV da Câmara Municipal de Fortaleza, a TV Fortaleza. Os convidados de hoje são o deputado estadual pelo PDT, Heitor Ferrer, ainda pelo PDT, né, deputado Heitor? E o deputado federal pelo PROS, Domingos Neto, ainda pelo PROS. Olha só a situação em que a nossa política está, né, cheio de incertezas e com prováveis mudanças aí no quadro partidário até outubro, quando é um ano antes do processo eleitoral, né, em que os pretensos candidatos em 2016 mudam de partido. Bom, sejam bem-vindos, deputado. Momento bastante, não diria especial, porque especial tem um sentido muito positivo, talvez, mas um momento de crise na política brasileira, uma crise muito clara, uma crise entrelaçada com a crise na economia. Vou começar por Brasília, deputado. Como é que está o clima hoje? Manchete da Folha de São Paulo, nesta sexta-feira, nosso programa vai ao ar no domingo à noite. Bom, mas uma busca aí de apoio político que está indo até para a oposição, né? O próprio presidente e o ex-presidente, a presidente Dilma e o ex-presidente Lula, aí não negaram, pelo menos não vieram a público dizer que não é verdade, que estão procurando aí um relacionamento com o PSDB, com os tucanos, a fim de segurar um pouco essa onda pró-impeachment que acabou se dando aí a partir das ações, principalmente do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Deputado Domingos, como é que está essa situação, deputado? Agradecer a você, Fábio, a TV O Povo, cumprimentar aqui querido amigo Heitor Ferrer, para nós mais uma vez agradecer a oportunidade. E nós estamos passando por um momento que o Brasil tem sido pauta da imprensa mundial pela crise não só econômica, mas sobretudo acho que a que forja toda essa insegurança que nós estamos vivendo, que é a crise política. Essa concertação entre governo e oposição em prol da governabilidade, nós estamos falando de um momento onde a responsabilidade, até no último programa que tive aqui falei isso, que precisa um momento a gente tirar o passionalismo partidário para poder falar de governabilidade e falar do Brasil. Isso já começou no ajuste fiscal, onde o DEM, por exemplo, sobretudo a parte ligada ao prefeito ACM Neto, já deu uma ajuda substancial, importante naquele momento, para o ajuste fiscal que se fez necessário. E o que nós estamos assistindo é um momento onde todos os partidos, aqueles que têm mais responsabilidade com o país, tirando aqueles que têm uma posição que enfraquece a democracia, essa questão de impeachment, nós temos uma posição firme enquanto não aparecer algo mais substancial do dolo pessoal da presidenta, nós teríamos aí um enfraquecimento da nossa democracia, que é tão nova, tão jovem, e já teve um impeachment, e é importante que a gente possa alicerçar em bases mais sólidas. E é por isso que existem também pessoas comprometidas com isso na oposição. Então eu acho coisa mais natural que se possa ter uma discussão que esteja acima apenas da luta PT-PSDB, algo que nós precisamos definitivamente combater, ou apenas esse bipartidarismo no Brasil, mas, sobretudo, a defesa da democracia que nós implementamos na Constituição de 88. Deputado Heitor. Domingos, sem discordar de você, só olhando por um outro prisma. O problema quando o Brasil vai às manchetes mundiais, e está agora, não é o problema ético brasileiro, porque nós tivemos antes disso o mensalão. Isso, mundo afora, o problema que eu vejo que nós estamos nas manchetes mundiais, internacionais, é a crise econômica que o Brasil passa. Porque isso tem um efeito dominó. Nós somos a 7ª economia do mundo, né? No momento em que mostrou-se que o governo mentiu no que diz respeito às suas contas públicas, que mostrou ao mundo que nós éramos uma ilha de prosperidade que não somos, que mostrava que nós tínhamos um superávit primário, que esse superávit vem se acabando, a ponto de ter uma perspectiva de ser 1,75, virou 0,15. Olhe bem, né? Então o mundo está alarmado,
E isso virou manchete internacional, porque o Brasil hoje corre o risco de deixar de ser país de segurança de investimentos, com a possibilidade de rebaixamento da nota para que os investidores pensem em vir para o Brasil ou não. O que é péssimo, né? O que é péssimo, né? Nós estamos vendo, eu tenho conversado, eu fui há pouco tempo agradecer votos em áreas que o comércio é muito dinâmico, e vi lá, Fábio, entrei nas lojas, não tinha comprador, não via movimento. Com isso não se arrecada imposto, não se arrecada para o Estado e para os municípios, né? Não se vende, não se arrecada imposto, estamos numa crise econômica, Brasília não tem recurso, não se paga os juros da dívida pública, é um efeito cascata, vai alimentando. Me encontrei com um cidadão que vende massas, biscoito, bolacha, e disse que, olha, para imaginar que esses produtos, o comprador de outrora está diminuindo ou está ainda existindo, é uma crise generalizada mesmo, né? O Brasil passa por uma crise muito severa. E isso preocupa o mundo inteiro. A crise ética, moral que o Brasil passa, já vem desde a época do mensalão do Roberto Jefferson, que denunciou, né, que fez esse bem ao Brasil, apesar do seu currículo, mas denunciou e deu no que deu, né? Agora, a crise do Lava Jato, que é uma crise moral, ética também, se associa com a crise que nós estamos passando, que é a crise econômico-financeira. É verdade. Deputado Domingos, a gente vê algumas situações, até o presidente da República acabou de vetar aí esse reajuste para o judiciário, que efetivamente era uma coisa esdrúxula na situação econômica do país, né? E contra toda a política que começou a ser desenvolvida pelo governo federal aí de arroz nas contas, de economia, né? Mas foi uma votação simbólica em que todos votaram, desde a base do governo, do próprio partido da presidente, até a oposição mais clássica. Isso não significa aí um esfarelamento da base de apoio da presidente muito grave, obrigando a depois a vetar, e esse veto vai passar de novo por esses mesmos personagens que aprovaram na Câmara e no Senado, né? A proposta foi aprovada. Quando eu falo em crise política, estou falando exatamente nessa relação. Hoje, a grande dificuldade do governo, Heitor, não é em consolidar uma base, porque ela ainda não existe. É construir uma base. Hoje você sente a relação entre os partidos que ajudaram a eleger a presidenta com uma relação muito efêmera. Se fez ali uma composição entre ministérios e isso não partiu para uma relação política com a sua base. Eu estou aqui, eu sou líder de um partido da base, tive uma reunião com os líderes da base, com ela, por exemplo, em fevereiro, a primeira que nós tivemos, e foi feito um compromisso, por exemplo, de reunir com os líderes da base de 15 dias, nunca foi cumprido. O Palácio do Planalto? Por ela Dilma. De reunir com as nossas bancadas. É algo que é sintomático em política. Você poder, um deputado colega meu de primeiro mandato, que nunca conheceu a presidenta, chega lá e poder ouvir dela o que é que ela pensa para o governo, isso tudo é importante para você fazer relação política. E fica claro, assim, parece uma coisa que todo brasileiro sabe, de uma certa aversão que ela possa ter a essa relação política. Isso constrói a força do presidente Eduardo Cunha. Essa força que ele entra nesse vácuo da falta de articulação política. Da falta de articulação política. E se a Câmara não é ouvida pela relação direta, se não existe portas abertas, algo, por exemplo, diferente do que o governador Camilo está fazendo aqui. Está marcando o seu governo pelo diálogo. Se não tem isso, ele tem pressionado para obrigar o governo a receber os deputados. Construiu a força dele aí, desde o mandato anterior dela. E olha que agora a relação política está melhorando, porque ainda colocou a gente mais habilidosa para fazer isso. E Ideli, pelo amor de Deus, com todo respeito à ex-senadora, mas é de fazer pena colocar a Ideli Salvati que não tem o menor tato para fazer isso. Colocar agora Michel Temer, auxiliado por Eliseu Padilha, são profissionais nisso. Mas também não tem um compromisso com ela. Tanto é que você vê
o ministro Eliseu Padilha, que hoje é o braço direito do Michel, é quem verdadeiramente está fazendo esse trabalho, dá uma entrevista na 0 Hora, isso tem uns 10 dias atrás, não sei se você viu, defendendo o rompimento do PMDB com o PT após as eleições municipais. Tá errado. Então a crise política, ela passa por uma questão de relacionamento político, de você constituir uma base de apoio que ela não seja apenas por interesses, mas sobretudo de ser solidário no projeto. Acho que é assim que você pode construir grupo. Você chamar aqui, Heitor, vem cá, o que é que você acha da saúde? Me dê uma sugestão, me ajude. Essa prepotência do executivo, viu, Fábio? Ele é naturalmente prepotente. O poder executivo é hipertrofiado, como é o dono do cofre, abre ou não, executa ou não, né? Não tem, nós estamos agora diante de uma coisa nova que é o orçamento impositivo, né? Isso. Mas o governo, quando ele tem, como tinha a popularidade do presidente Lula, ele pode até se dar o luxo de estar um pouco distanciado do poder legislativo, como era no primeiro que é quem deixa ou não governar. Não existe, o governo não pode nada, o executivo não pode nada. Quem libera, quem autoriza ou não, é o poder legislativo. Essa prova da força do poder legislativo, com todas as ponderações que se possa fazer do currículo do presidente da Câmara Federal, do Eduardo Cunha, está mostrando agora o presidente da Câmara Federal a força e o charme do poder legislativo, demonstrando que o executivo, hipertrofiado, dono do cofre, não pode nada. Tudo que ele pode é sob autorização do legislativo. Essa relação que o Domingos Neto fala foi muito ruim, porque a Dilma foi considerada desde o princípio sargentona. O termo que se usou para a Dilma é que ela era uma sargentona muito autoritária, né, técnica, e essa relação com a Câmara Federal, com o Congresso brasileiro, ela não fez. Resultado, é ou não é agradável a uma casa legislativa dar esse aumento de salário ao judiciário, aos servidores? Simpaticíssimo. Agora, nós não somos bobos de entender que aqueles números são impraticáveis pela economia que o Brasil tem. Mas é simpático. Você dá um aumento irresponsável, digamos, sem a análise que o executivo é obrigado a ter porque vai pagar, mas aí o legislador disse, olha, a matéria é simpática, o presidente colocou em votação, não veio do outro lado nenhuma ponderação. Eu acho que aos deputados federais não chegou o próprio executivo para mostrar os números que não pode, embora nós tenhamos uma certa obrigação de conhecer. Verdade. Mas aí o legislador diz o seguinte, eu vou tirar a corda do meu pescoço. Deixou livre. E estou botando no pescoço da presidente da República. E está lá no pescoço dela. Porque ela vai ter que vetar. Já vetou. Já vetou, né? Vai para a Câmara Federal. Volta. Dificilmente esse veto é derrubado, porque aí sim o voto é secreto, né? Com o voto secreto, quem votou a favor pode perfeitamente votar contra agora, mantendo o veto da presidente. Ou né? não, né, deputado? Virou Ou tudo não. Tão incerto. Agora, a dificuldade que se cria para o Poder Executivo é muito grande. Ou seja, dá uma ingovernabilidade, porque o Brasil, diante do quadro que está, sem superávit primário, sem ter dinheiro para pagar aos seus credores, né? Sem ter dinheiro para investimento, sem ter dinheiro para manter o seu custeio. Aqui no Ceará, por exemplo, que é minimamente o que é Brasil, nós fechamos as contas de 2014 na saúde pública em 400 milhões de reais. De déficit. Uma conta que não em déficit, uma conta que não fecha, né? E o povo nas ruas e nas filas e nos hospitais morrendo à míngua. Só que nós sabemos que essas pessoas têm pouca cidadania, coitado, ele não tem a capacidade de chegar às instâncias para poder reclamar os seus direitos, né? Mas por conta desse déficit, morre-se nas filas dos hospitais por falta de atendimento médico. Dessa forma, Fábio, e o Domingos Neto conhece muito bem, porque está em Brasília, é estudioso, é dedicado, tem responsabilidade com o seu mandato e vem desempenhando com desenvoltura. Obrigado. Essa coisa no Brasil, ela é muito mais avolumada. Muito mais avolumada. Certo, deputados, peço perdão, vou ter que fazer o intervalo e a gente volta aí, continuando esse debate. E daqui a pouco a gente volta à nossa conversa com o deputado estadual pelo PDT, Heitor Ferrer, e o deputado federal pelo PROS, Domingos Neto. Voltamos já.
Jogo Político. Apoio Cultural. Câmara Municipal de Fortaleza. Sua casa, sua voz. Jogo Político. Apoio Cultural. Câmara Municipal de Fortaleza. Sua casa, sua voz. Estamos de volta agora com o segundo bloco do nosso Jogo Político, o programa que é uma parceria da TV O Povo, a TV da Assembleia e a TV Câmara, a TV Fortaleza da Câmara Municipal. Bom, você também pode ver o nosso programa nos horários alternativos aqui na TV O Povo, na quarta-feira às 11 da manhã e aos sábados às 2 da tarde. Hoje nossa conversa com o deputado estadual Heitor Ferrer, do PDT, e o deputado federal Domingos Neto, do PROS. Deputado, vamos continuar um pouco aí nesse quadro federal. O senhor fala impeachment, tocou o termo, há 2 meses o termo era meio que proibido, não se usava. E, curiosamente, ele passou a ser usado assim muito às claras por todos os protagonistas do nosso político, depois que a presidente usou o termo, né? Ela meio que assimilou ou tornou palatável a ideia na medida em que ela disse que usou o termo, né? Que ninguém me tira, daqui não saio, não vai cair. Não vai cair. Coisa que eu não acho muito apropriada para o presidente estar falando, porque não estava em discussão impeachment dela, não estava na pauta, acabou entrando na pauta. O que configura, o que confirma, o que concretiza a sua avaliação da pouca habilidade da presidente para essas questões políticas. Mas o impeachment é um ato político. Não tem jeito, tem um livro do vice-presidente da República, Michel Temer, que é um técnico da área jurídica, digamos assim, né? Ele formula e ele diz claramente em 5 páginas que o impeachment é um ato político, e foi no caso de Collor. Os impeachments acontecem quando o presidente perde a base parlamentar, quando a crise econômica se instala, quando as ruas começam a se movimentar, e foi o que aconteceu com o presidente Collor. O senhor não vê risco disso acontecer agora, deputado? Risco com certeza existe. Nessa entrevista da Dilma, por exemplo, que considero uma entrevista desastrosa que ela fez à Folha de São Paulo, logo após essa entrevista, teve uma reunião com os líderes. E ela vinha logo após, convocada por ela, no Palácio da Alvorada, para apresentar o PPE, né? Quer dizer, fazia parte de uma ofensiva, a entrevista, logo depois Isso, uma reunião com os líderes, que ela estava indo para a Rússia, mas para preparar, né? Apresentou-se toda a questão TCU pelo ministro Adams e pelo ministro Nelson Barbosa, e o PPE, que é o Plano de Proteção ao Emprego. Olha como é a diferença do tato de fazer política. Eu confesso que eu tenho o meu professor Domingos Filho, que vocês dois conhecem. Seu pai. Que vocês dois conhecem muito bem. E que tem um tato político. Feliz dos homens que têm um pai como professor. Que tem um tato político, o Heitor conhece mais do que eu. Mas, tenho convicção que se fosse ele no lugar, ele só teria dado a entrevista depois da reunião dos líderes. Concorda? Se nós estamos aqui no líder da base, e eu vou dar uma entrevista em rede nacional, eu tinha que ouvir, me consultar e não chegar para informar. É uma coisa diferente. No TCU, por exemplo, fica claro de que o TCU está mudando a sua posição reiteradamente, que existe uma regulamentação pelo Banco Central, atestada pelo FMI, isso é contratual, tudo bem. Essa questão da pedalada realmente é contratual, realmente é previsto. Existe uma crise política instalada, que só vai ser feita se for feita com diálogo, chamando para conversar, para fazer junto, chamar o TCU, e não se tem isso. Fábio, é um distanciamento total. Bastante revelador o que o deputado está falando. De um quadro ruim, complicado, complexo. Vamos para o caso específico do TCU, por exemplo. O que é que existe da lei de responsabilidade fiscal para cá? Foi feito na lei que seria previsto pelo Senado uma regulamentação da previsibilidade de como seria feita essa prestação de contas, de como seria feita essa prestação de contas em caso de relação com bancos públicos. Não foi feito. Então, como não foi feito, continuou sendo utilizado a regulamentação pelo Banco Central, que é de 91, e que os
os organismos internacionais, agências de risco, Fundo Monetário Internacional, todos eles aprovam. E no contrato, por que existe não dá para você fazer uma previsibilidade e existe sempre um volume de recursos que é flutuante? Por exemplo, seguro-desemprego. Como é que eu vou prever o que é que eu vou empenhar de seguro-desemprego no mês que vem? Sem saber quantos vão ser. Então, dentro da cláusula flutuante, realmente dentro o banco... da estatística que já existe, você bota um volume que é flutuante por conta disso. Aí o banco, em vários momentos, vai realmente antecipar e no futuro o governo realmente paga. Mas isso é previsível em contrato. Eu não estou aqui só defendendo a questão da pedalada. Realmente, precisa-se ter uma nova regulamentação. Agora, essa regulamentação não foi feita ainda pelo Senado e o TCU aprovou esse modelo atual de 2000 para cá. Está mudando agora. E ele, TCU, olha o que está acontecendo. O TCU mandou um comunicado dizendo que a Câmara dos Deputados estava equivocada na votação da mudança do superávit primário e ele, TCU, querendo fazer a regulamentação desse modelo. Aí existe uma nova crise institucional. Aí o TCU vai querer legislar também. Com todo respeito, meus ex-colegas que estão lá. Eu conversei com eles. Tem uma crise conflagrada, política, né? O que eu depreendo da palavra do Domingos Neto é que o tribunal, ele tem matéria-prima para as duas coisas. Lógico. Ele tem matéria-prima para dizer que está tudo bem e tem matéria-prima para dizer que está tudo mal. Exato. A ponto de dizer que há uma desaprovação por conta das pedaladas dadas pelo governo federal. Quando o governo é forte e faz política, estaria tudo bem. O tribunal fica de joelho. Quando não, o tribunal fica altivo e quem fica de joelho é o executivo, como está. Porque agora o Poder Executivo, na figura da presidente Dilma, está de joelho perante o TCU e a Câmara Federal. A Câmara Federal esta é liderada por quem deu charme à era, que é o Eduardo Cunha. E que houve inabilidade por conta da presidente da República, da presidência da República, dos seus colaboradores, e aí, me perdoe, péssimos colaboradores, porque essa relação institucional deva ser muito boa. Nós não podemos comparar a relação que o Estado do Ceará tinha, o governo Cid com os deputados e o governo Camilo com os deputados, né? Mas o governo Cid tinha essa altivez toda e essa prepotência, porque estava muito bem financeiramente até então. O governo Camilo é do próprio estilo dele, é um estilo mais afável, é um estilo mais de conversar, parlamentar, até há pouco tempo conosco. Essa relação para o Poder Executivo é fundamental, porque é nessa relação, numa conversa amigável, que muitas coisas se tornam possíveis, porque a margem de interpretação dos órgãos é muito grande. Serve para dizer sim, como serve para dizer não. O Tribunal do Domingos está dizendo que você fica solidário quando você é convidado. Isso que foi feito agora, em todos os outros anos o Tribunal deixava passar sem nenhum problema. Resolveu agora endurecer perante a presidente Dilma. E com todo respeito aos ministros que o fizeram, todos os ministros que vieram da política. Então, ou seja, mais uma vez a crise política, que nós sabemos. Como é que ficou a situação? E mesmo no caso aqui, Cid, na época do Cid tinha, num primeiro momento, Domingos Filho, presidente da Assembleia. No segundo momento teve Roberto Cláudio, teve Zezinho Albuquerque. Muito ligados, né? E todos com a habilidade de ajudar, de ajeitar. Todos bons articuladores, né? Isso. Sabem fazer uma costura política, isso é... A política é isso, né? A política é essa arte de articular, de costurar, de conversar e tal. Então, na medida em que o governo federal empobrece, o deputado Heitor colocou muito bem, e você não tem essa habilidade dessa condução política, aí a coisa acaba degringolando. Como é que ficou a situação, na sua leitura, do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que, até conversarmos antes aqui do intervalo, fale-se o que quiser, realmente ele tem um currículo... não recomendável. Para gerar desconfiança. Mas se tornou presidente da Câmara e é um protagonista. Ele sabe exercer esse protagonismo, trabalha muito, colocou em pauta uma série de... Ele não inventou nada, estava tudo lá.
ele pegou da gavetinha as coisas que estavam lá e fez ao seu estilo, Teve uma ao que seu... foi dele. Ao seu... Hã? Um que foi invenção dele, que é uma coisa nova, aí não entrou na pauta, que é a questão do FGTS. Sim. Que isso realmente foi um projeto dele, do reajuste do FGTS, que é algo O que é justo. importante. Aí eu perguntaria, tem 2 minutos para a gente finalizar esse bloco, deputado, como é que ficou o clima diante da denúncia, né? A denúncia, diga-se de passagem, de um delator, não gosto desse termo. Que não havia denunciado antes, né? Esse termo nem existe no judiciário, né? É uma colaboração prevista em lei, colaboração premiada, digamos assim, de um empresário que está há 1 ano já, quase 6 meses já, prestando depoimentos e não havia nada disso, e depois, num determinado momento, resolveu dizer, mas atingiu em cheio o presidente da Câmara. Como é que ficou o clima lá, deputado? A preço Como é de que ficou a hoje, liderança dele? a preço de hoje, claro que isso oferece um certo impacto, mas enquanto não tiver uma relação mais forte da base, não consegue enfraquecê-lo de tal forma. Sabe o que foi que aconteceu, Heitor? Por exemplo, isso foi na quinta-feira. Na terça... Na quinta, a denúncia pública. Na terça Seguinte. anterior, Sim. 2 dias antes, o Eduardo chamou os líderes e disse, quinta-feira o delator vai mudar. Já sabia. Eu né? sabia. Então, Foi o pior caminho para o executivo. Então, isso tornou esse fato, esse ato dele de já saber que ia acontecer, criou Deu a ideia de que a coisa estava entre os manipulada. deputados essa ideia de que era realmente um ato e muitos ficaram, inclusive, solidários. Entenda, Muitos ficaram solidários não publicamente, nas internas. nas internas. Isso se deu, né, deputado? Nas internas, Não, nós temos grupos de WhatsApp, eu participo de vários grupos de WhatsApp de deputados. Tem um grupo dos deputados jovens, que nós formamos uma bancada de 60 deputados abaixo de 35 anos, e nós somos muito unidos. O grupo da segurança pública, por exemplo, temos vários grupos de WhatsApp e vários a gente vê manifestações. É um belíssimo termômetro dos humores. A gente não vê é isso? manifestações setoriais de que, rapaz, nós precisamos defender a instituição. Ou seja, esses que falam isso, quando fala instituição, falam Muito Eduardo claramente Cunha. já está Eduardo. Né? Entendeu? Então, nós precisamos saber o que é esse sintoma. Nós temos, a semana que vem, vai ser uma semana que nós vamos iniciar pela finalização da reforma política. Ainda falta votar o financiamento privado e a janela já foi, basicamente o financiamento privado e a idade A mínima. janela já foi lida no Senado? Não, foi na lida. Câmara. Já Janela, foi vamos lida. deixar claro, se não é conversa só de deputados, não tem um público aí. Sim. Que janela vocês estão falando? Janela na PEC de reforma política, nós temos 2 reformas políticas. A PEC, que é a constitucional, e a infraconstitucional. Na PEC, nós ditamos que quando ela fosse promulgada, se abriria um espaço de 1 mês para qualquer parlamentar ou qualquer mudanças, né? pessoa mudar de partido sem perder o mandato. Então vai ter ainda, na primeira semana, a finalização da PEC, que deve ser terminada logo na semana que vem, para ir para o Senado. A infraconstitucional nós já terminamos. Então, nessa pauta da PEC, nós temos diversos outros projetos que estão pautados, por exemplo, das PECs que tratam de carreiras, e todas essas têm um impacto financeiro altíssimo no governo que nós não sabemos como é que vai ficar, qual vai ser a posição dele. Então, é uma insegurança. Trocando em miúdos, deputado, ninguém pode medir o que vai acontecer na polícia brasileira na próxima semana. Na próxima semana nós vamos ter um termômetro claríssimo. E a semana também, na próxima não, desculpe, na outra. Não, eu disse dia assim, 4. que ninguém sabe o que é que vai acontecer Ninguém nesse sabe. sentido. O futuro é incerto, o futuro a curto prazo. Exato. Mas, deputado, eu terei que cortar. Desculpe, o senhor volta no terceiro bloco, porque agora eu tenho que fazer um intervalo e daqui a pouco a gente volta a conversar. Nosso papo hoje com o deputado estadual Heitor Ferrer, do PDT, e o deputado federal do PROS, Domingos Neto. Voltando já. Jogo Político. Apoio Cultural. Câmara Municipal de Fortaleza. Sua casa, sua voz. Jogo Político. Apoio Cultural. Câmara Municipal de Fortaleza. Sua casa, sua voz.
Estamos de volta agora com o terceiro bloco do nosso Jogo Político. O programa é uma parceria entre a TV O Povo, a TV da Assembleia Legislativa e a TV da Câmara Municipal de Fortaleza, a TV Fortaleza. E você também pode ver o nosso programa nos horários alternativos aqui na TV O Povo, na quarta-feira às 11 da manhã e aos sábados às 2 da tarde. Hoje, recebendo o deputado estadual pelo PDT, Heitor Ferrer, e o deputado federal pelo PROS, Domingos Neto. Como eu cortei, deputado Heitor, a palavra do deputado Domingos Filho, deputado federal, por favor, eu queria que o senhor concluísse seu raciocínio, que o deputado Heitor está ali com muita vontade de falar. Era só para terminar dizendo que na semana do dia 4, que nós voltaremos, finalizando o recesso, vai começar com o fim da reforma política, que falta muito pouco para se fechar, e a nova pauta, que a pauta passa pelo Colégio de Líderes e, lógico, passa pelo presidente, é a grande questão, saber como é que se posicionará, o que é que o Eduardo Cunha passa na cabeça dele, que ele possa tentar fazer. E o governo, naturalmente, vai fazer uma manifestação de tentar consolidar a base pelo Colégio de Líderes. Quem é que faz a pauta? É o Colégio de Líderes, mas precisa do presidente. Então, na semana que vem, por exemplo, ainda no recesso, está sendo convocada uma reunião de líderes. Estou indo na Brasília na segunda-feira, exatamente para tentar entender como é que está sendo feita essa relação. Reunião de líder em pleno recesso mostra a emergência aí dos fatos. Deputado Heitor, dia 16 de agosto, marcadas manifestações aí em dezenas de cidades do país. Logo na semana seguinte, o TCU já declarou que ia votar, ia decidir sobre o caso das pedaladas. Essa crise política aí muito clara, o deputado Domingos Neto, que está lá no epicentro de Brasília, deixou muito claro aí o vácuo de articulação política, pesquisa colocando a presidente numa situação bastante de grande... Desconfortável, né, Fábio? Muito desconfortável, de grande impopularidade, baixíssimo apoio popular, né? São 3 pesquisas já apontando isso aí, o Datafolha, o Ibope e esta última, que é encomendada pela Confederação Nacional da Agricultura. Não, a CNA é o nome da empresa de pesquisa, não é isso? A Confederação da CNA Indústria, é quem né? contratou. Confederação Nacional da Indústria. Não, CNI é a indústria. Não, foi CNA da Agricultura. Da Agricultura. Bom, é um instituto menos conhecido, mas todos 3 bastante parecidos. Mostrando o perfil da sociedade, isso, né, Fábio? Deputado. E esse quadro, deputado, como é que o senhor avalia, faltando 3 anos e meio para o fim do mandato da presidente? Sempre que pacientes meus me perguntam, e aí, deputado, entrevistas que eu dou e debates que eu já fiz em algumas áreas sobre a história do impeachment, né? E eu sempre defendo, Fábio, que a democracia, para ser fortalecida, o voto bota e o voto tira. A não ser que, neste intervalo, antes do voto botar ou tirar novamente, haja algo que justifique o voto não tirar, que aí é via voto no Congresso Nacional ou via judicial. A presidenta Dilma foi eleita, votaram para ela ficar. A presidenta Dilma só poderia perder o cargo, que não era mais a renovação do seu mandato, no final do mandato dela. E o voto faria com que o sucessor fosse ligado a ela ou não. Se houver problema até nesse intervalo de saída dela, que seria a possibilidade de ela estar envolvida em algo do próprio da investigação feita pela Polícia Federal e Ministério Público, que é do Lava Jato, ou algo que o Tribunal de Contas da União possa detectar que via Câmara Federal ela possa ser impedida de governar, né? Como a base dela, o próprio Domingos Neto está dizendo que ela não é para ser fortalecida porque ela nunca sequer foi criada, né? Essa base mesmo de sustentar o governo, de estar dando a cara à tapa, realmente a presidenta nunca teve, porque o PMDB, que é um partido que sempre ficou não se definiu bem e com a liderança do Eduardo Cunha ficou sempre dividido, ela tem uma estabilidade muito grande. O fato, Fábio, é que a impopularidade dela, a rejeição da presidenta, cai no que todos sabem, é quando a economia vai mal. A degeneração ética da culpa do PT já vem se arrastando desde seu primeiro governo, foi reeleita, né? Foi reeleita. Essa degeneração ética da culpa do PT se manteve, e vem agora o Lava Jato, que esse sim é um grande escândalo nacional, porque os números são exponenciais. O que se roubou da
melhor vaca do curral brasileiro, que é a Petrobras. Chega a ser assustador. Assustador. Eu fui agora há poucos dias no Eu não consigo tirar o nome de Barusco da cabeça, e 97 milhões de dólares. Milhões um para gerente, devolver. 300 milhões de reais. Devolver. Ele virou um ícone. número. Virou um número, né? Nós estamos falando em inicialmente 6 bilhões, e eu estive com o presidente, o diretor do DENIT, doutor Diógenes, que tinha uma previsão de se fazer, isso é só para a sociedade entender a magnitude deste roubo, né? Roubo para enriquecimento e para bancar campanhas eleitorais para se perpetuar no poder, né? Que eles acham, a cúpula do Partido dos Trabalhadores, acham que não é uma coisa natural, porque não é para enriquecer. Não é não. Isso como se não fosse roubo. Não, e uma burla ao processo eleitoral gravíssima. Uma burla gravíssima, né? Um atentado à democracia, né? Eu fui no Diógenes e havia uma previsão de se fazer a duplicação da BR-116 até Cristais, que seria 60 quilômetros, né? Ainda 60 quilômetros, até aqui Cristais, de Pacajus a Cristais, e o valor 15 milhões de reais? 60 milhões de reais. 60 milhões de reais. E eu digo, e por que é que não foi feito? Porque todo dia se morre gente na BR, pai de família que morre. Isso aí dá 1/5 do Barulho. Aí, olha, 60 milhões. O Barulho virou um número. 6 vezes 5, 30. 60 milhões. 300. Né? Ou seja, nós estamos diante de um roubo feito inicialmente de 6 bilhões de reais para se chegar a 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, para chegar a 1 bilhão, junte milhões, né? E lá me dizendo que uma coisa estrutural para evitar a morte de famílias brasileiras aqui do estado do Ceará, do Brasil inteiro, não tem dinheiro, mas tem dinheiro para se roubar. Então, eu vi essa semana o governador Camilo Santana lançando um projeto aí para creches, dezenas de creches, 75 milhões. 75 milhões, quer dizer, uma obra extraordinariamente significativa para a educação da criança, né, para a socialização dela. O Barusco poderia tirar 1/5 do dinheiro dele e pagar essas creches. Dele próprio, né? Então, o que nós estamos vendo agora é que essa popularidade está rasteira, né? Como se fosse puleiro de galinheiro, né? Baixo e, me permite o termo, sujo, né? De cocô, porque está mexendo na economia, no bolso do cidadão. Que a economia vai muito mal e o poder de compra do cidadão brasileiro está sendo reduzido dia a dia. Vocês viram essa semana, ontem, a quantidade de carros que foram deixados nos pátios dos bancos porque o cidadão não pode pagar. A quantidade de extratos feitos com empresas construtoras de apartamentos, porque aqueles que pensaram em ter o seu imóvel não estão conseguindo honrar as prestações, estão devolvendo às construtoras aquilo que era sonho de todos eles. E isso nós estamos falando de apartamento e carro. E quantos estão deixando de comer o que comia? Porque está ali faltando emprego, né? A quantidade de desempregados no país já é muito grande. Esse aumento percentual de 6,9 ou foi 4,9 para 6 e tanto, um aumento exageradamente elevado. O maior desde 2010. Então, o maior desde 2010. Isso mexe no cotidiano das pessoas, por isso que ela vai estar com uma popularidade muito ruim. Agora, impedimento ou não, se não houver provas contra ela ou algo dentro do TCU, o impedimento ele é injustificável. Agora, se houver, não, aí está fundamentado e justificado. Tem que ser cassado realmente, tem que ser impedido. É o que eu falei aqui no primeiro bloco. É exatamente isso. Enquanto não se aparecer provas concretas, com dolo de roubar, a bem da democracia, aí é que está. A bem da democracia, então é uma coisa que quem possa defender a democracia, independente de partido, vai poder pensar da mesma forma que eu e o Heitor. Agora, inaceitável, eu estava no consultório agora, antes de vir para cá, estava lá, o camarada abre sua página e bota que agora é a vez dos militares. Olhe, só quem não sabe o que é uma ditadura. Tem um grupo, né? O grupo pessoal aí. Mas infelizmente isso não tem dimensão pública. Está instalado na frente do Congresso Nacional, naquele gramado, já há mais de um mês, um conjunto de cabanas defendendo os militares. Isso é uma coisa que é preocupante para todos nós. E a pauta do parlamentarismo nasce disso. Por causa disso. Não por conta dos militares, mas por conta do seguinte: se no regime parlamentarista, o ambiente de mudança
ele é mais político, ele é mais vinculado à economia, ele é mais vinculado à gestão. Se é isso que o povo brasileiro quer, então é isso que nós podemos instalar. Eu acho positivo. Particularmente, deputado, como cidadão, discutir. sou jornalista, sou francamente favorável à ideia do parlamentarismo, exatamente porque um país instável, politicamente Não instável tem que como o esperar Brasil, os 4 anos de insucesso a para que gente se faça vive uma uma situação renovação. complicada nesse. No parlamentarismo, se a presidente Dilma fosse primeira-ministra, Já tinha caído. Novas eleições teriam sido convocadas, a página virada, uma nova composição política é feita, uma nova E há um governabilidade aprendizado é de feita. quem vai suceder. E também, Fábio? nesse sentido, há um aprendizado. a casa na Itália, eu me lembro muito bem na isso. casa da Itália, deputado, na década de 80, e ao longo de um ano foram pelo menos 4 primeiros-ministros. Caíam, não conseguiam se sustentar, caiu por causa de corrupção, por causa de crise na economia. E isso Ô, só Fábio, fortaleceu as e o instituições. interessante disso Mas, que deputado, você tá me dizendo- perdoe, não vou deixar o senhor falar porque eu tenho que fazer o intervalo. Voltamos já. Jogo Político. Apoio Cultural. Câmara Municipal de Fortaleza. Sua casa, sua voz. Jogo Político. Apoio Cultural. Câmara Municipal de Fortaleza. Sua casa, sua voz. Voltamos agora com o último bloco do Jogo Político. Vamos correr aqui rapidinho, que só temos 8 minutos para a nossa conversa. Deputado, desculpa, eu cortei sua palavra, deputado Fábio, Heitor. uma coisa importante, você falou que em pouco tempo, 4 primeiros-ministros na Itália. A Itália. Né? O que falta ao Foi Brasil... na época, deputado, coincidentemente, da Operação Mãos Limpas lá, que mostrou a relação crise da moral, máfia com a política. O que falta ao Brasil é uma máquina pública, para termos, inclusive, o que se fala, né? Uma máquina pública com personalidade própria, onde ela funcione independente de saída de presidente ou de primeiro-ministro, de saída de um e de entrada de outro. A Bélgica, há pouco tempo, passou 11 meses sem primeiro-ministro. Não acontece nada. O povo, naturalmente, com acesso aos serviços públicos, a economia funcionando normalmente, o mundo noticiou. Eu tenho essa matéria guardada até para mostrar que quando a máquina pública ela tem autonomia, ela tem uma personalidade própria, os serviços públicos funcionam normalmente, o cidadão não deixa de ter a escola funcionando, o hospital funcionando, o trânsito funcionando, a economia funcionando e sem primeiro-ministro. Não foi só a queda e o novo sucessor, foi sem o primeiro-ministro. O que falta ao Brasil, para que o povo não sofra essas crises políticas, e ela se faz necessário quando se pensa em parlamentarismo, é que essa máquina pública ela tem um quadro eficiente e compromissado com o serviço público, que ela funcione independente de quem chegue e independente de quem saia. Agora, imaginar que o Brasil, a cada 4 anos, tem 23 mil cargos de confiança para ser preenchido, ou seja, 23 mil pessoas são mudadas no Brasil. Não apareceu o corte do governo. Do governo. No Ceará, Fábio, são 8 mil pessoas que a cada governante se muda. E na cidade de Fortaleza são 4 mil. Evidentemente, aí eu o imagino, sistema não funciona. Eu imagino, Domingos Neto, se o Jornal Povo aqui... Isso a gente tem cobrado, tanto da governo federal como aqui do governo do Estado e da Prefeitura de A cada 4 anos, Fortaleza. se o Jornal O Povo, a empresa jornalística O Povo, tivesse que mudar todo o seu quadro para colocar novos quadros. Imaginar uma M. Dias Branco, não funciona. uma Serrolim, a cada 4 anos ter que mudar o seu quadro diretivo. Ela não teria Isso é chegado feito ao no sucesso serviço público, é trágico e, ao mesmo tempo, isso é muito caro. Essa é a preocupação de você, de todos nós. Passa para todos nós. Quando eu falei de parlamentarismo aqui no bloco anterior... Eu senti uma defesa sua, defendo. Eu só não defendo é que seja feita num calor, circunstancial, num momento circunstancial. Eu até brinquei com... Deputado, não tem mudança no Brasil que não seja feito... Pois é, mas até falei com o próprio presidente Eduardo Cunha que ele tem assim, o pessoal chama muito de House of Cards, que é um seriado do Netflix onde um deputado chega a presidente caçando o presidente e depois caçando o vice-presidente. Mas que é uma pauta interessante de se falar, se nós temos um sistema democrático que é presidencialista, nós precisamos que esse sistema seja forte. Eu perguntei aqui, por exemplo, desde as eleições universais, onde todos votaram, quantos presidentes terminaram seu mandato?
Então, é algo que precisa se ver, que isso é que faz democracia forte. Agora, eu, por exemplo, tenho tentado ter um mandato coerente. Não voto contra algumas coisas do Eduardo Cunha só porque ele está fazendo. Não voto a favor quando é coisa boa. Então, eu penso que é assim que a gente tem que fazer. Deputado, por favor, faltam 3 minutos. Eu fiz uma provocação aos senhores já no início do programa sobre seus partidos. Existe a especulação de que uma boa parte do PROS, ou o PROS quase inteiro do Ceará, o comando, a cabeça, a família Ferreira Gomes, está articulando a mudança para o PDT, que é o partido do deputado Heitor Ferrer, deputado este que faz ou que fez oposição ao governador Cid Gomes. Como é que está isso em 1 minuto, por favor, deputado? É o caminho ao PDT? O senhor está no PROS hoje? Seu caminho é o PDT? Seu caminho é ligado ao governador Cid Gomes ou não? É independente? É uma estrutura política independente? Em 1 minuto e meio, se for possível, deputado. Primeiro, eu defendo todos os momentos que roupa suja a gente lava em casa. Se existe um problema interno no PROS, nós precisamos primeiro esgotar as possibilidades dentro do partido. Sempre defendi isso. E segundo, que meu projeto será sempre também com o governador Cid Gomes, a quem eu tenho uma relação... Será sempre, não é muito exagerado não, deputado? Não. Enfim, lógico que na política estou falando coisa... Mas eu tenho uma relação com ele, com a pessoa do Cid muito forte. Isso não significa dizer que necessariamente seja no mesmo partido. Até porque a coligação que abrange os seus aliados não estão todos no mesmo partido. Mas claro que isso, para mim, defendo que o primeiro passo, além de tentar sair de partido, é tentar resolver as últimas consequências, os problemas internos do PROS. Acho que esse é um primeiro momento. Deputado, a urgência de mudança de partido, provavelmente para o PDT, é a eleição municipal, que o PDT o teve como candidato na última eleição e a sua pretensão já colocada publicamente de querer ser candidato já também em 2016 pelo PDT. Como é que ficaria essa situação se esse grupo político... Eu tenho dito que nós estamos no mundo do si. Né? Sempre que me perguntam se. Se o PROS vem, se o Roberto Cláudio vem. Claro que, se o Roberto Cláudio vier para o PDT, e eu já demonstrei isso, tanto dentro do partido como fora, que tenho, pela eleição passada anterior, que tenho a pretensão de disputar a Prefeitura de Fortaleza novamente em 2016. Se o Roberto Cláudio vier, essa pretensão vira pó. Aí eu vou esperar, não sei se vem, para aí tomar o meu rumo, se fico, se saio, se tem interesse em sair de um partido que estou nele há 28 anos. Seu espírito, né, hoje é de sair ou ficar? O meu espírito é de aguardar. Aguardar. Claro que vai aguardar, deputado, mas vindo ou indo para o PDT, qual é o seu espírito? Sempre o mundo do si, eu prefiro me reservar. A gente tem que trabalhar com hipóteses, me deputado. Reservar, qual é o seu espírito, deputado? O meu espírito é de aguardar se vem ou não. O Domingos Neto diz aqui a mesma coisa, não sabe se vem ou não, vão esgotar no PROS, né? Essa é a minha defesa. É o desejo dele. Mas o pode ser que prevaleça. Não conversa, não. Prevalecendo o que ele quer, o que ele defende, não virão para o PDT. Aí aqui não precisa manifestar. Se eles vierem, o que é que eu vou fazer? Claro que tem uma posição que já tem uma linha imaginária de eu seguir. Seria recebido seria recebido com prazer pelo senhor? Como a porta, 10 segundos, deputado, por favor. Como a porta do PDT não veda a entrada de ninguém, até a chegada deles estou lá. Chegamos ao final do nosso Jogo Político da semana. O programa é uma parceria da TV O Povo com a TV da Assembleia Legislativa do Ceará e com a TV da Câmara Municipal de Fortaleza, a TV Fortaleza. Agradeço a presença dos nossos convidados, o deputado estadual pelo PDT, Heitor Ferrer, e o deputado federal pelo PROS, Domingos Neto. E para acessar o conteúdo do programa pela internet, basta entrar no endereço tv.povo.com.br/Jogo Político. E você também pode ver o nosso programa aqui na TV O Povo nos horários alternativos, na quarta-feira às 11 da manhã e aos sábados às 2 da tarde. Até o próximo programa. Tchau. Jogo Político. Apoio Cultural. Câmara Municipal de Fortaleza. Sua casa, sua voz.